quero agradecer muito mesmo ao Gelson, que tem participado conosco nesses eventos, né, nessa luta para que a gente possa angariar mais valores para os fundos da infância e adolescência. Agradecer ao Roberto, que também tem muito contribuído conosco para esses eventos, e agradecer ao Elton, que nos intermediou, que nos ajudou com o contato com os contadores. Por que é a importância, né, desse nosso evento? Os contadores, eles, né, vocês sabem, muito mais do que eu, com relação às declarações do imposto de renda, e hoje a nossa luta é para que a gente possa, para que vocês possam, né, incentivar, conversar e até mostrar para os seus clientes essa possibilidade de destinação de parte do imposto de renda para o Fundo da Infância e Adolescência. E é com esse dinheiro que muitos municípios destinam, né, para os conselhos de direitos destinam para projetos para ajudar no orçamento. Então, nós temos vários projetos hoje nos municípios que estão sendo executados com esses valores destinados ao FIA. O Ministério Público, ele fiscaliza esses projetos e o Conselho de Direito é que delibera. Então, todos esses valores que vão para os municípios, as entidades apresentam os projetos, o Conselho de Direito analisa esses projetos, faz a destinação e o Ministério Público fiscaliza. E hoje a gente percebe que essa destinação para o FIA, ela poderia ser muito maior, mas muito maior mesmo do que ela acontece. Roberto, que conhece mais esses dados, e o Gelson vai nos comunicar vai nos informar com relação a isso. Então, é isso que nós queríamos, que vocês pudessem, né, se engajar nessa luta conosco, para que a gente pudesse conscientizar as pessoas da importância dessa destinação para o Fundo da Infância e Adolescência e também para o Fundo do Idoso, que Gelson vai explicar aqui muito bem que isso é possível fazer das duas formas. Então, Gelson, eu passo a palavra para você nesse momento, para que a gente não perca muito tempo, porque eu sei que os contadores estão aqui cheios de serviço, e agradecer muito a participação deles, ter disponibilizado esse tempo para participar conosco desse evento. Muito obrigado, então, Gelson, mais uma vez, ao Roberto, e você está com a palavra. Bom dia, Valéria. Bom dia, Roberto. Bom dia, Leidmar. Bom dia a todos aí. É muito bom ver um grupo aí pelo que eu estou vendo, são 28 pessoas, né? A gente vai fazer uma rápida apresentação de um assunto que certamente vocês conhecem bem, mas vamos, né, mostrar de forma didática, tentando ser o mais didático possível, para mostrar como é fácil fazer a destinação de parte do imposto devido para esses fundos, né? Fundo da Criança e Adolescente, Fundo do Idoso, agora na própria declaração dos seus clientes. A gente conta muito mesmo com o apoio de vocês, porque ninguém melhor do que os contabilistas para assegurarem aos seus clientes que isso é possível e que isso não terá nenhum problema, muito pelo contrário, será uma ação cidadã que terá aí uma boa repercussão aonde eles decidirem investir esse valor do seu imposto. Então, mostrando aqui para vocês, as leis de incentivo fiscal, né, elas vieram aí para permitir que parte do imposto das pessoas físicas e jurídicas possam ser destinados a alguns assuntos, né, algumas ações importantes, e no caso aqui nós vamos falar especificamente dos fundos da criança e adolescente, do fundo do idoso, da pessoa idosa, e não vamos falar sobre os outros três, apenas mencioná-los. E com isso, né, o seu imposto de renda passa a ser uma importante fonte de captação de recursos. As atividades abrangidas, então, como já mencionado, temos esses dois, mas também há possibilidade de destinar os valores para projetos desportivos e paradesportivos de cunho amador, atividades na área de cultura, né, aprovados pelo Ministério da Cultura, e atividades audiovisuais aprovadas pela agência do setor. Quem pode fazer, né? Importante definir bem que as pessoas físicas podem fazer, até mesmo através de doações de bens, mas o mais comum é fazer contribuição em espécie, né? E as pessoas jurídicas, que são tributadas no lucro real, também podem fazer a destinação a cada trimestre, se a apuração for trimestral, ou ao final do ano, mas nós não abordaremos a questão das pessoas jurídicas nesse momento.
Muito importante ver, o Fundo da Criança e Adolescente está organizado na maioria dos municípios do Brasil, então você pode decidir para qual município ou qual estado você vai mandar parte do seu imposto. Importante lembrar que há dois tipos de destinação. A tradicional, que sempre existiu, é quando você faz um depósito na conta específica do fundo ao longo do ano. E esse depósito vai ser uma destinação que você fez àquele fundo, que você vai pleitear o uso dessa destinação na declaração de imposto de renda do ano seguinte. Então, nesse caso, feito, repito, né, um depósito bancário na conta do fundo. E aí, o contribuinte deve procurar o respectivo conselho que cuida daquele fundo para obter o recibo da doação, que vai ficar guardado para fins de comprovação do imposto de renda, se for necessário. Aí, pode doação de bens, não vou entrar nesse porém. Agora, o mais comum, e que é por isso que nós estamos reunidos hoje, está se tornando mais comum fazer a destinação no momento da declaração. Até porque é no momento da declaração, agora em março, abril e maio, que a gente fica sabendo, né, ao final do preenchimento da declaração, qual é o imposto devido. E aí vocês vão ver que o próprio programa do imposto de renda já vai calcular e vai dizer a você qual é o montante máximo que você pode destinar e ser beneficiado com isso. E, inclusive, se você for ultrapassar esse valor, ele te mostra um alerta. Mas para destinação na própria declaração, só existem essas duas possibilidades. Aquelas outras três, do desporto, dos projetos culturais e dos projetos audiovisuais, não estão contemplados nesse momento. Nesse momento, você pode destinar até 6% no total do seu imposto devido, sendo 3% para o fundo da criança e outros 3% para os fundos da pessoa idosa. O pagamento aqui é muito importante, já vai ser pago, ao invés de ser um depósito na conta de um fundo, o pagamento do valor destinado é feito por emissão de DARF. Nós vamos mostrar isso adiante. O limite global, então, como já mencionado, é até 6% do imposto devido. E, recentemente, houve uma alteração que não afeta os casos aqui explicados, mas foi ampliado a partir de 2023, com validade até 2027, que para as atividades desportivas o limite pode chegar até 7%. Então, se você tiver destinado 6% para criança e adolescente, e você ainda pode destinar mais 1% para o desporto. O momento, então, aqui em azul, é quando você destina ao longo do ano, calendário, e você vai pleitear esse benefício na declaração do ano seguinte. Ou em verde, quando você faz a declaração no próprio momento, você faz a destinação no próprio momento, ao fim do preenchimento da declaração. Quando você faz o depósito ao longo do ano, os órgãos responsáveis pela administração das contas do FDCA e FDPI, no caso, são as prefeituras, nos casos municipais, o governo do estado, nos fundos estaduais, e o CONANDA, no Fundo Nacional. Eles devem entregar, até o final de fevereiro, uma declaração para a Receita Federal dizendo quais foram as pessoas que fizeram a destinação ao longo do ano anterior e quais foram os valores destinados por cada uma dessas pessoas. Então, é com base na declaração de benefícios fiscais que a gente da Receita consegue confirmar que a pessoa efetivamente fez a destinação. Isso não é necessário quando a destinação é feita aqui, no momento da declaração do imposto de renda, porque aí, na própria declaração, você fala o que você fez de destinação e o DARF que você pagar já é o comprovante, não precisa de recibo, não precisa entrar em contato com o respectivo conselho para onde você quer destinar. Então, vejamos aqui. Muito importante esse alerta, né? Infelizmente, essa dedução de 6% se aplica apenas à pessoa física que faz a declaração pelo modelo de deduções legais. Ele não é permitido para quem optar pelo desconto simplificado, ou seja, a declaração é no modelo simplificado. E também não é viável para quem entregar fora do prazo, que encerra no dia 31 de maio. Então, quem fizer uma declaração fora do prazo, não vai ser possível, né, poder fazer essa destinação. Outro ponto que eu já vou adiantar a vocês é que, se você fizer a declaração dentro do prazo e quando chegar 31 de maio não pagar
o DARF da destinação, infelizmente, você não pode pagar o DARF posteriormente, em atraso. Esse DARF vai ter que ser esquecido e você vai retificar sua declaração tirando a destinação, caso você não faça o pagamento até 31 de maio. Nós vamos mostrar daqui a pouco uma simulação na própria declaração, mas aproveitando esses slides aqui, você tem a ficha de doações efetuadas, que era a ficha que sempre existiu, mostrando os vários tipos de doações. Vocês vão ver aqui, deixa eu pôr aqui um apontador para mostrar melhor, vocês vão ver que no 40 até o 44, ou seja, códigos começando com 4, são doações que são dedutíveis do imposto de renda até o limite de 6%. Mas é aqui nesse quadro também que você faz doações em espécie, doa um pai, doa dinheiro para um filho, ou doações em bens e direitos e outros tipos de doações. Então, nós temos essa ficha, mas a ficha que nos interessa para o dia de hoje é a ficha seguinte, doações diretamente na declaração. Ao clicar aqui, a ficha que abre essa daqui com duas abas, a aba para os fundos da criança e adolescente e a aba para o fundo do idoso. Você deve, então, preencher todos dois, se quiser, né? Se quiser destinar 3% para um e 3% para o outro, você fará 2 preenchimentos. Em cada um deles vai abrir uma tela desse tipo, onde você pode escolher o Fundo Nacional, como eu disse, é administrado pelo CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pode escolher estadual ou pode escolher municipal. Quando escolhe estadual, você escolhe aqui a unidade federativa, com municipal você vai escolher a unidade federativa e o município. Quando você faz a escolha do fundo, o CNPJ é preenchido automaticamente, porque já está no próprio programa. E é isso, como podem ver aqui à direita, o sistema vai dizer qual é o valor disponível para doação. Aqui eu já adianto que você não precisa destinar tudo que você pode destinar para um único fundo. Eu brinco, né, que a pessoa pode querer destinar metade do valor que ela tem o direito, ela pode destinar para o fundo do município onde ela mora e ela pode querer destinar a outra metade para o fundo do município onde ela nasceu, por exemplo, onde ela foi criada. E aí, nesse caso, ao invés de ter um DARF, você terá 2 DARFs, porque cada DARF que você paga vai ser destinado para aquele município. Então, é possível você fazer 2 ou 3 destinações, por exemplo, diferentes fundos da criança e também para diferentes fundos da pessoa idosa. Aqui só uma lembrança, né, de como é que a gente chega no imposto devido, para vocês contabilistas ensinar o Pai Nosso ao vigário, mas para a pessoa que não está tão ligada a imposto de renda, ela confunde às vezes o imposto devido no ano com aquele imposto a pagar, né? O imposto a pagar acontece quando você, ao longo do ano, pagou menos imposto do que o imposto devido. Então, o imposto pago ao longo do ano foi menor do que o imposto devido. Na hora da declaração, você tem imposto a pagar. Se ao longo do ano você pagou, teve retenção na fonte, por exemplo, ou pagou carnê-leão mais do que o imposto devido, você vai ter a famosa restituição do imposto, né? Vai ter imposto a restituir. Então, para calcular o imposto devido, segue-se esse caminho, pega todos os rendimentos tributáveis, abate as deduções legais que são essas, chega na base de cálculo do imposto de renda, aplica a tabela anual do imposto de renda e chega no imposto devido. Sabendo o imposto devido, a gente tem o limite do valor da destinação, 3% para cada fundo que você escolher. Situações hipotéticas aqui. Vamos supor que o imposto devido fosse R$ 10.000. Portanto, o 6% corresponde a R$ 600. Se você, ao longo do ano, já fez esses R$ 600 para algum fundo da criança, adolescente ou fundo do idoso, agora, na declaração, você já não tem mais limite nenhum para fazer. Então, não pode fazer nada agora. Se ao longo do ano passado você fez uma destinação de R$ 400, ainda sobraram R$ 200 para serem feitos agora. E, por fim, que está se tornando até mais comum, quem não fez nenhuma doação ao longo do ano calendário tem os R$ 600 para fazer agora, ou seja, todos os 6%, lembrando mais uma vez que é 3% para cada tipo de fundo. Dessa forma, quando você fizer a declaração e fizer o pagamento do DARF, esse valor destinado, se você tem restituição, esse valor vai ser somado à sua restituição. E quando você receber isso aí meses depois, daqui a 3, 4 meses, ele ainda vai vir corrigido pela taxa Selic. A gente gosta de brincar que esse é um fundo de investimento que rende mais do que qualquer outro fundo.
aplicar no fundo da criança ou no fundo do idoso, dá um rendimento maior, porque ele te dá a taxa Selic sem desconto de imposto de renda na fonte. Se você aplicasse no Tesouro Direto, no Tesouro, aquele papel Tesouro Selic, ele te paga a Selic, mas te tira em 3 meses 22,5% de imposto sobre o rendimento. E aqui você recebe a taxa Selic cheia. E no caso de você ter imposto a pagar, os DARFs que você pagou da destinação vão ser diminuídos, né, abatidos do que você deveria pagar de imposto. Mostrando como isso funciona, né? Se você tem imposto a pagar, você teria um DARF para pagar a primeira cota, ou mesmo se quiser pagar em cota única, no código tradicional do imposto de renda, que é 0211. E você teria 2 outros DARFs para pagar para criança e adolescente, com código de tributo 3351, e para o idoso, com código 9090. Então, nesse caso, se você não fizer a destinação, aquele seu primeiro DARF aqui vai ser do valor cheio. Mas se você fizer a destinação, esse DARF de imposto vai estar diminuído do valor desses 2 DARFs aqui. No caso do imposto a restituir. Desculpa que veio aqui já. Imposto a restituir, simplesmente você paga os 2 DARFs até 31 de maio e meses depois você vai receber a restituição com os juros Selic agregados a ela. Importante que, como já mencionei, deve ser pago até o vencimento. Se não pagar, vai ter que desistir da destinação, vai ter que corrigir, retificar a declaração, tirando a destinação, caso o DARF não tenha sido pago até o vencimento. Com isso, gente, a gente pede muito apoio de vocês para que isso se torne uma prática, né, nos vários clientes. Imagina o potencial que cada um de vocês tem com dezenas de clientes que fazem pela declaração pelo modelo de deduções legais e quanto isso pode ser destinado às entidades que lidam com a criança e adolescente, né, e também destinado aos fundos da pessoa idosa. Vamos mostrar aqui a gente mostrar como funciona isso na prática. Essa é a tela que vocês veem quando abrem, né? Aqui em preenchimento eu fiz um exemplo para destinação. Nesse caso aqui, ainda não foi feita nenhuma destinação aqui. Nós não preenchemos a ficha de doações diretamente na declaração. Mas é um contribuinte que tem rendimentos, tem inclusive dependente. Nesse caso eu não coloquei dependentes não. Mas ele tem rendimentos aí, colocamos 300 mil de rendimento, né? 60 mil retido na fonte. Ele também pagou plano de saúde, né? Então, no final das contas, ele tem, por deduções legais, 1.617 a pagar. Vocês vejam aqui no canto inferior esquerdo, se ele fosse para o desconto simplificado, não valeria a pena para ele, né? É uma pessoa que ganhou um salário bastante bom e não teve tanto imposto retido na fonte e, portanto, tem ainda imposto a pagar, mas se fosse pelo simplificado, ele iria certamente pagar muito mais. Então, a opção é por deduções legais, o programa te orienta qual é a melhor opção, né? E aí vamos aqui nas doações diretamente da declaração. O que você vê é exatamente essa primeira tela. Vamos fazer destinação para o Fundo da Criança e Adolescente. Vamos escolher aqui o Fundo Municipal, Espírito Santo. E aqui nós temos a lista dos fundos capixabas, né, que estão aptos a receber a destinação. Não são 78 municípios que estão incluídos aqui. Pelo que eu me lembro, são 51 municípios, portanto, os restantes 27 municípios, por algum motivo, não conseguiram se cadastrar junto à Secretaria de Direitos Humanos lá em Brasília, que é quem manda essa lista de fundos aptos a receberem o benefício, né, para a Receita Federal incluir no programa. Então, são 51 fundos aqui. Eu, como resido em Vitória, vou escolher o fundo de Vitória. E aqui no canto inferior direito, vocês veem o valor disponível para doação nesse caso, 1.848,53. Isso é 3% do imposto devido no caso aqui. Aí vamos colocar esse valor total aqui, ó. Vejam, quando eu efetivar aqui o preenchimento, vejam o que vai acontecer aqui com o imposto a pagar. Vou colocar os 1.848,53 e na hora que eu der o primeiro aqui, não tem mais nada disponível e aqui o valor deixou de ser imposto a pagar e passou a ser imposto a restituir. Olha que interessante. Você vai pagar um DARF para o Fundo da Criança e Adolescente e ao invés de pagar um DARF para o Tesouro Nacional, né, você vai ter uma pequena restituição ainda. O seu DARF vai ser pago só para criança e adolescente e uma parte daquele DARF vai voltar para você como restituição. Então, a gente confirma aqui, está aqui, no caso da pessoa idosa,
vocês vão ver, quando clicar em novo, que do mesmo jeito você pode destinar os mesmos R$ 1.848. Aí você pode escolher o fundo nacional, ou pode escolher o fundo estadual, ou o fundo municipal. Como a destinação para o idoso é uma coisa bem mais recente, dos últimos anos, do que o Fundo da Criança e Adolescente, há menos fundos da pessoa idosa organizados e aptos a serem beneficiados pela destinação aqui no Espírito Santo. São 20, tá? Dos 78 municípios, 20 apresentam. Então, vou colocar aqui, por exemplo, aqui eu vou fazer a destinação para Colatina, vou colocar R$ 1.000. Ou seja, é onde eu nasci, vou apoiar o Fundo da Pessoa Idosa de Colatina. E aí os R$ 1.000 já são acrescidos aqui na minha restituição. Como ainda é possível, o programa mostra que ainda tem 848 para destinar, eu quero destinar isso agora para Vitória, então eu escolho Vitória aqui e coloco aqui os 848,53. Muito importante para você ver é que isso tudo deve ser feito por último, a última coisa que você faz na declaração antes dela ser transmitida. Porque caso você descubra que tem mais algum pagamento efetuado, né, alguma despesa médica, ou que tem que incluir mais algum rendimento, isso tudo vai mudar o cálculo do imposto devido e vai mudar o valor que você tem direito a destinar, ou para mais ou para menos. Então, no caso aqui, vou ter R$ 2.079 de imposto a restituir, porque eu fiz 3 aplicações aqui, 3 destinações. Fora isso, para terminar, o que precisa é que a gente imprima os DARFs. Então, você vai aqui na parte de impressão da declaração, e aí são 2 tipos diferentes. Primeiro, vou DARF da doação para o... Vocês vejam que você tem que escolher, na hora da impressão, vocês que vão ter no programa de vocês vários e vários clientes ali, a declaração de vários clientes, você escolhe a declaração que você quer imprimir e ele vai lá e te imprime o DARF da criança. Vocês lembram que foi doado o valor total. Então, esse é o DARF para imprimir, vencimento 31 de maio. E no caso da pessoa idosa, nessa declaração, ele avisa, obtendo 2 DARFs, porque foram 2 destinações, uma de 848 para Vitória e uma outra de R$ 1.000 para o Fundo de Colatina. Então, nesse caso, vocês entregariam para o seu cliente 3 DARFs de destinação para ele pagar e ele teria restituição nos próximos 4, 5 meses, ele teria uma restituição de R$ 2.079. Bem, eu paro por aqui a apresentação e fico à disposição para responder alguma questão que exista aí. Obrigado, Valéria. Volto a palavra para você e para o Roberto, né? Muito obrigado, Gelson, muito esclarecedor. Eu acho assim, hoje eu aprendi mais ainda, né? Aquele dia eu aprendi um pouco mais, hoje, assim, aprendi muito. E os contadores, eles já sabem, eles já têm toda essa expertise, mas muito interessante, a gente vai até disponibilizar depois para os nossos colegas, para quem faz a declaração, porque foi bem esclarecedor. Eu já fiz a minha declaração, depois daquele dia, eu destinei para o FIA do município que eu trabalho, né, que é Guarapari, que eu fiscalizo de perto. E aí foi bem legal, bem interessante, e vou ter esse valor para restituir. Então, assim, para que a gente possa, então, encerrar agora, eu vou passar a palavra para o Roberto, para que ele possa nos ajudar. O Roberto é representante do Conselho Federal de Contabilidade. Eu esqueci de falar, né, o Gelson, ele é auditor fiscal da Receita Federal, mas todo mundo conhece, né, todos dois, né, todos os contadores já conhecem vocês. Roberto, você está com a palavra agora. Bom dia de novo a todos, bom dia, doutora Valéria, Gelson. Doutora Valéria, eu recebi uma mensagem perguntando se o nosso evento de hoje vai ser gravado. Está sendo gravado? Ah, sim, porque seria interessante a pessoa que me perguntou para ser disponibilizado depois, para todos terem acesso e poderem rever, né? Então, que bom que vai ser gravado. A gente sempre disponibiliza lá na página do Ministério, porque a gente demora um pouquinho, porque tem que pegar autorização sua, do Gelson, para a gente poder... Às vezes demora um pouquinho, mas vai ser disponibilizado. Ok, muito bom. Gelson, parabéns pela exposição. O Gelson, o Alcemar, o Juliano são parceiros dessa causa na Receita Federal há muitos anos. E eu não vou aqui passar também slides, porque os meus são muito parecidos com os do Gelson. Foi uma cópia que a gente fez lá atrás, né, que a gente foi adaptando depois para uso lá no Conselho Regional de Contabilidade. Mas o Gelson deu uma passada geral de forma muito didática, né, de como funciona, de como é fácil, como é simples. E uma outra coisa que eu destaco como muito importante, ainda
há um resquício lá atrás de que, se eu fizer isso, eu vou cair na malha fina, a Receita Federal vai me fiscalizar. E a presença do Gelson, a participação do Gelson, é muito importante para mostrar para todos como isso é simples, como é tranquilo e fácil de fazer. Ou seja, essa coisa de vai cair na malha, você pode cair na malha, mas não por isso. Se você fez alguma coisa errada, independente de ter feito destinação para algum dos fundos, você vai cair, mas não por causa de destinação no fundo. Então, é muito tranquilo, muito fácil. E uma coisa que eu falo o tempo todo, quem já me ouviu falar sobre fundo do idoso, fundo da criança, ou mesmo destinação para esporte, cultura, não custa nada. Não custa absolutamente nada. Então, o exemplo que o Gelson colocou aqui, se eu tinha um imposto a pagar e eu fiz uma destinação, isso vai ser diminuído. Se eu tenho imposto a restituir e eu fiz uma destinação, vai aumentar a minha restituição. Então, não custa absolutamente nada fazer isso. E é muito importante, não só nós, profissionais da contabilidade, mas toda a Valéria, todos que nos assistem, poderem ter essa informação e disseminar essa informação. Porque nós, contadores, fazemos declarações de muitos contribuintes. E aí nós temos dois caminhos. Ou nós, como contadores, e esse é um dos objetivos desse nosso evento de hoje, conhecer mais e incentivar o nosso cliente a fazer a destinação. E uma outra que eu entendo muito importante também é de nós, como contribuintes, cobrarmos do nosso contador que ele faça, que ele, eu quero fazer essa destinação. Ontem eu atendi uma cliente aqui, ela falou, olha, não esquece, né, eu quero destinar alguma coisa para os fundos, né? Então, ela já está me cobrando, porque primeiro eu disse a ela que era possível e todo ano ela faz, e ontem, quando ela me trouxe, ela falou, olha, não esquece de fazer a destinação. E o Gelson já passou por esse ponto, mas eu vou frisar, muita gente faz essa confusão ainda. É imposto a pagar? Não. O cálculo é feito em cima do imposto devido. E nesse exemplo que o Gelson deu, foi muito interessante porque o que eu posso destinar é muito maior do que eu tinha para pagar. E aí a coisa se inverteu, né? Eu fiz a destinação e ao invés de ter imposto a pagar, eu tenho imposto a restituir. Aqueles que são mais, mas eu não tenho dinheiro agora e tal. Bom, você teria que pagar os R$1.500, R$1.600, R$1.700 de imposto. Então, você faz o zeramento, né? Em vez de destinar isso para a Receita Federal, para o governo federal, você faz a destinação para um dos fundos, ou metade para cada um, ou distribui nos vários que você quer. O Gelson falou de Colatina, se vocês não tiverem opção, pode ser Domingos Martins, que é a minha terra. Então, pode ser para lá. Mas é importante que a gente tenha essa sensibilidade. E eu ouvi uma vez num evento lá em Linhares. Linhares, inclusive, é um município a ser copiado, porque a cada ano eles conseguem mais destinações, eles conseguem convencer mais pessoas a fazerem isso e utilizam efetivamente o dinheiro. Então, essa é uma outra coisa muito importante. O dinheiro não fica lá no fundo. O dinheiro é efetivamente utilizado nas várias ações sociais que Linhares promove. Então, essa possibilidade de fazer a destinação, mesmo que eu tenha restituição, ela é muito importante. E eu faço essa brincadeira também, Gelson, porque eu tinha um cliente que fazia exatamente isso. Ele era tão financeiro, né, nada contra, importante isso, que ele fazia questão de fazer a destinação o máximo que possível para que ele tivesse uma restituição maior, porque ele sabia que o rendimento da Selic seria muito melhor do que um rendimento de uma aplicação convencional, e isento de imposto de renda, né? Ainda por cima. Então, isso acontece mesmo na prática, e a gente, então, precisa tirar da cabeça que eu só posso fazer se eu tiver imposto a pagar. Não, eu posso fazer se eu tiver imposto devido. E uma outra coisa, mas são só R$30, só R$40. O Gelson deu um exemplo ali de um valor mais significativo, mas, às vezes, o imposto que eu posso destinar, a parte que eu posso destinar é um valor pequeno. Ora, qual o problema? Que sejam R$10, que sejam R$15, R$20. Qualquer valor é importante. E eu teria que pagá-lo de qualquer maneira, então não custa nada. Por que não fazer destinação dos 10, dos 20, dos 30, dos 1.000, dos 2.000? Que bom!
eu brinco com os meus clientes, é sério, dizendo o seguinte: eu torço para você pagar muito imposto de renda. Aí eles olham para mim e dizem: mas como? Eu falo: se você paga muito imposto de renda, você ganha muito. Ó. Então eu torço para que você ganhe muito dinheiro e tenha muito imposto a pagar. Mas então, há essa possibilidade, é importante que a gente trabalhe isso, nós como contribuintes e nós como contadores. Disseminar essa informação para que cada vez mais a gente possa aumentar. Já disse que é muito simples, já disse que essa coisa de malha fina é história, isso não acontece. O Gelson já deixou bastante claro, e eu volto a reforçar. Somente hoje, por enquanto, aqueles que declaram no modelo completo podem fazer essa destinação, mas é importante que aqueles que usam o modelo completo façam qualquer valor que seja possível. Pagamento até 31 de maio, muito importante também. Às vezes ainda há uma resistência. Mas eu posso parcelar o meu imposto em 8 vezes e a destinação eu tenho que fazer até 31 de maio. Sim, não é possível ainda parcelar a destinação. Mas, ora, vamos fazer um esforçozinho. Vamos lá no dia 31 de maio, fazer essa destinação, fazer isso, porque eu vou abater daquelas outras parcelas que eu teria que pagar depois. Então, não custa nada da mesma forma. O exemplo que o Gelson deu, bastante prático, eu também uso os 10 mil para ficar bem fácil de entender, e dos R$600, 300 para cada um. Essa possibilidade de destinação agora também para o fundo do idoso é muito importante. Nós temos agora, eu vou tomar a liberdade, eu até conversei com ele nessa semana, na última semana o prefeito Luciano Pingo, lá de Ibatiba, assumiu a AMUNES, que é a Associação dos Municípios do Espírito Santo, doutora Valéria. E ele é um entusiasta dessa causa. Eu já estive em Ibatiba, a convite dele, contribuindo para que o Fundo da Criança lá efetivamente estivesse em funcionamento, e já está. Estamos trabalhando agora, e ele está trabalhando muito para o Fundo do Idoso também estar habilitado, e com certeza essa vai ser uma bandeira dele para esses municípios que faltam, Gelson, para não só do Fundo da Criança, mas também do Fundo do Idoso, porque ele próprio coloca, ora, é um recurso que pode ficar aqui em Ibatiba, por que não? Por que não ficar? Então, se eu não me engano, foi ontem, até a secretária de Ação Social lá de Assistência Social de Ibatiba fez um evento com os profissionais de contabilidade de lá. Então, há um trabalho porque eu consigo deixar o dinheiro no município. E aí eu estava falando de Linhares, daquela fala que eu ouvi lá, de uma pessoa que estava lá participando do evento, falou assim: eu me sinto como se eu fosse o presidente, no momento que eu posso pegar parte do meu imposto de renda e dizer o que eu quero fazer com ele. Né? Eu achei essa fala muito interessante, porque de fato é isso que a gente faz. Quando eu posso dizer, eu quero destinar R$50 para o fundo do idoso, R$50 para o fundo da criança, eu estou usando 50 para repetir que pode ser qualquer valor, eu estou dizendo que eu quero que seja feito com esse dinheiro. Então, essa escolha do meu município, e eu tenho clientes em São Paulo, tenho clientes no Rio, tenho clientes em outros estados que saíram aqui do Espírito Santo e fazem questão de dizer, olha, eu quero que destine lá para o meu município, né? Lá para Colatina, né, Gelson? Lá para Domingos Martins, lá para Cariacica, Vitória, Viana, Ibatiba, né? E é interessante porque a gente se sente, né, parte e sabe que esse dinheiro está ficando lá no município e vai ser utilizado por essas associações que fazem um trabalho já maravilhoso, muito importante. O que seria de nós, o que seria do Brasil, se não tivéssemos todas essas associações e fundações que fazem esse trabalho em prol da criança, do adolescente, do idoso, do esporte, da cultura. Eu vou citar como exemplo, porque é muito conhecida, mas vocês conseguem se imaginar sem uma APAE cuidando dessas crianças com necessidades especiais, a mais, que cuida dos autistas, e aí a gente pode Vitória Down e várias outras, né, que fazem um trabalho maravilhoso, e eu não consigo me imaginar sem essas entidades, E elas precisam desse nosso recurso.
desse pouco ou muito que a gente conseguir fazer. Por quê? O que vai acontecer na ponta, né, Gelson e doutora Valéria? As associações, elas vão elaborar projetos, elas vão apresentar esses projetos para o Conselho da Criança ou para o Conselho do Idoso. Esse projeto vai ser avaliado com muita seriedade, com muito critério. Sendo aprovado, esse recurso vai daquele meu imposto de renda, daquele meu R$50 lá, somados a vários outros R$50, vão para essa associação, para essa fundação, e lá, então, vão ser devidamente destinados. Então, é importante que a gente tenha essa consciência que esse dinheiro é muito bem empregado. E eu decido aonde que ele vai ser empregado, isso me dá assim, um poder muito grande, e eu quero mais uma vez insistir. Não custa nada, vamos contribuir, vamos destinar. Se quiser chamar de doação, fique à vontade, mas de fato é uma destinação e é muito importante que a gente a faça. Então, o exemplo foi dado, o Gelson já foi brilhante na exposição, muito simples, e eu queria só complementar de fato com isso e insistir para que todos façam essa destinação. É isso, doutora Valéria, é isso, Gelson. Obrigado pela atenção de todos.